Olá, alunos! Eu sou o Marcelo Andriotti. E eu sou a Rosiane Nascimento e somos da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais uma videoaula para os alunos do PEJA e também para todos que gostarem do nosso desafio. Hoje falaremos sobre uma história indígena muito pouco conhecida. Eu, por exemplo, nunca havia ouvido falar. E quem nos traz é a professora Márcia Cordeiro Diniz. Vamos assistir juntos? Roda aí! Existem histórias que fazem parte da cultura de povos por diversos lugares do mundo. Essas histórias retratam o modo de viver, de pensar e as crenças desses povos. Assim, são as lendas indígenas brasileiras. Eu sou a professora Márcia e hoje vamos falar um pouco sobre essas lendas. Mas o que são lendas? Lendas são histórias fantásticas, criadas e inventadas pelos povos indígenas para explicar fatos da vida real, como, por exemplo, a lenda do Sol e da Lua. Essa lenda foi criada para explicar o surgimento do dia e da noite. Tem ainda a lenda da Vitória Régia, que explica o surgimento daquela planta amazônica. As lendas indígenas ainda o ensinam a cuidar bem da natureza, por exemplo. Várias histórias, como do Saci Pererê e do Curupira, falam sobre forças que ajudam a proteger a fauna e a flora de caçadores e pessoas mal intencionadas. É comum também ver essas histórias sendo utilizadas na educação de crianças por meio de lições de moral ou até mesmo de medo. Você já deve ter ouvido algumas dessas histórias de medo. Quando criança, sua família já deve ter lhe contado algo para que você não deixasse de fazer alguma coisa ou que você não desobedecesse. Deve ter ouvido algumas histórias sobre o medo. E sobre o medo, nós vamos conhecer hoje a lenda do Aó-Aó, uma lenda criada na época da colonização do Brasil, para que os índios não saíssem das missões, locais onde estavam junto aos padres jesuítas para serem catequizados. Sabemos que o europeu, naquela época, impunha a cultura ao povo indígena e que o meio que eles encontraram de fazer com que os indígenas adotassem esses costumes europeus foi através das missões, catequizando os indígenas. Lenda do Aó-Aó. Aó-Aó foi um dos 7 filhos de Taú e Querana. Querana era uma índia e Taú um espírito maligno. Por terem fugido juntos, Taú e Querana foram amaldiçoados. Por isso, quase todos os seus filhos tinham uma forma de monstro. O espírito dos montes e montanhas, Aó-Aó, foi uma criatura monstruosa considerada canibal por ser meio homem, que aterrorizava as noites nas aldeias guaranis. Ele tinha a forma de um carneiro, mas tinha também chifres enormes e dentes que devoravam qualquer vítima que ele decidisse perseguir. A única forma de se salvar durante a noite pela floresta era encontrar uma palmeira e tentar subir o mais alto que conseguisse. Segundo a lenda, essa era a única espécie de árvore que a criatura considerava sagrada e que, por isso, desistia da caça e saía em busca de outra refeição. Diz a lenda também que as garras do gigante Aó-Aó serviam para agarrar crianças que ele devorava. As crianças desobedientes que não respeitassem o horário da sesta, o descanso após o almoço, eram capturadas por um dos seus irmãos, o Jaci Jaterê, que as entregava para Aó-Aó. E o que se sabe sobre a lenda do Aó-Aó é que ela foi criada pelos jesuítas que tinham a intenção de cristianizar os índios. Dessa maneira, seria possível evangelizar os índios, demonizando a floresta e mostrando que a única salvação era através da fé cristã. E você, quando criança, também ouvia essas histórias? Histórias que te provocavam medo para que você não fizesse ou não desobedecesse em seus pais? Então, você vai lembrar um pouco dessas histórias. Pegue o seu caderno e escreva, registre como eram essas histórias e quem te contava.
Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. Até a próxima! Essa é uma lenda indígena brasileira que foi criada pelos jesuítas com a intenção de converter os índios ao cristianismo. A história servia como pretexto para convencer os indígenas a permanecerem nas missões dos padres jesuítas e não retornarem a viver em suas aldeias nas florestas. As histórias indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas em mistérios e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos indígenas. As histórias vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita. Mas uma coisa que nós precisamos salientar é que não há, para o indígena, lendas nem mitos, e sim histórias. Essa é a sua cultura. Contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes, as lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizadas na tradição desse povo são parte do folclore. As manifestações do folclore dão-se por meios de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos e assim por diante. As lendas ou histórias indígenas. Conta-se que o personagem principal dessa história era um monstro parecido com uma ovelha, porém com grandes chifres, e espreitava os homens para devorá-los. Tal era um espírito que assumia várias formas para conquistar o amor de Querana, mas como não conseguiu, ele a capturou e fez dela sua mulher, e assim tiveram 7 filhos. Aó foi um dos 7 filhos de Tal e Querana. Querana era uma índia e Tal era um espírito maligno. Por terem fugido juntos, Tal e Querana foram amaldiçoados. Por isso, quase todos os seus filhos tinham a forma de um monstro. Dizem que Aó recebeu esse nome por ser este o som que ele fazia enquanto uivava e caçava suas vítimas. Nossa, essa eu realmente não conhecia. Quando eu era pequeno, eu adorava ouvir esse tipo de história, principalmente quando me deixavam com muito medo. E essa realmente é muito boa. Com certeza, até poucos anos atrás, eu levaria horas para dormir, só imaginando essa criatura. As lendas folclóricas ou as histórias indígenas normalmente misturam fatos reais com outros da imaginação, mas a gente precisa voltar a lembrar. Uma lenda folclórica ou uma história indígena faz parte da cultura de um povo. A gente precisa respeitar. Nunca diga que essa história não é uma história verdadeira. E ela se perpetua por nossa causa. Sabe aquela coisa, a minha avó que falava para minha mãe, que contava para mim, e agora eu conto para os meus filhos, e assim vai. No boca a boca, a gente perpetua nossa cultura e agrega as próximas gerações. E chegou o momento mais esperado de toda a videoaula, o desafio do dia. E hoje nós temos um quiz de lendas indígenas. Vamos contar um pedacinho de cada uma delas. E a gente quer saber se vocês conhecem. Vamos começar juntos? Roda aí! Conta a história de uma poderosa índia que antes de virar sereia, vivia em uma tribo junto com a sua família, esbanjando beleza por onde passava. É uma história ilustrada pela figura de serpente com labaredas de fogo em volta do corpo. A cobra faz a proteção das matas e animais da Amazônia.
protetor das matas e dos animais. O personagem principal dessa história é descrito pelos indígenas como um menino com os cabelos vermelhos como fogo e os pés virados para trás. Planta que surge como uma homenagem de Jaci, deus Lua, para uma índia que morreu afogada após ter se apaixonado por ele. Ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas. Monstro parecido com uma ovelha, porém com grandes chifres e que espreitava os homens para devorá-los. Nosso segundo desafio de hoje é uma reportagem exibida em 30/8/2020 pela TV Brasil com o tema Povos Indígenas na Pandemia. Quando falamos dos povos indígenas, estamos falando da nossa história, a história do Brasil. Eles pertencem a este lugar. São muitos os desafios enfrentados por este povo, que é o nosso povo. Nunca podemos esquecer disso. Nesse momento de pandemia da Covid-19, precisam de uma atenção mais do que especial. Tantas reportagens já vimos e parecem repetidas, mas infelizmente não são. Essa reportagem que vocês estão vendo, de um pesquisador chamado Antônio Alviedo, relata que o modo que eles se locomovem é um fator importante na disseminação do vírus, pois as embarcações vivem cheias e o acesso à saúde, por viverem na maioria das vezes em aldeias distantes, também se torna um fator preocupante. Agora, vamos analisar de perto a frase da antropóloga que acompanhou os povos indígenas na Amazônia. Essa é uma doença que infelizmente levou parte da biblioteca dos povos indígenas. Que frase marcante, não é mesmo? Como os povos indígenas valorizam os idosos. De fato, eles foram os mais afetados nessa pandemia. Mas vamos parar para pensar. O sentido dessa antropóloga em associá-los a uma biblioteca significa o que para você? Para mim, cada marquinha de expressão significa a sabedoria, o trabalho, o conhecimento, experiências, paciência, vivência e muito mais. Pois isso tudo se adquire com o tempo e a nossa cultura vai prevalecendo. Agora é a sua vez. Tem algum idoso na sua família ou algum que você conheça? Já sentou para ouvir a história de vida dele? Depois que passar esse momento de afastamento, faça isso. Você vai amar. Valorize os idosos. Eles têm muito para ensinar e você tem muito a aprender. E aí, gostaram de conhecer essas lendas? Então, por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau.